Amada igreja, vocês que estão aqui no presencial e vocês que estão no online, graça e paz seja convosco, amém? Estou muito honrado pela sua presença e a confiança que eu tenho é que Deus continua operando da mesma forma em todo o tempo. Aquele que nele confia nunca será desamparado. Amém? Amém. Eu também me sinto honrado com a presença de vocês, é claro, mas também do meu querido amigo, pastor, colega Paulo César, lá da El Shaddai de Ji-Paraná, que nos honra com a sua presença. E para vocês, no mês de setembro, na terceira semana, na sexta-feira, nós teremos aqui uma vigília liderada por esse homem na direção do Espírito de Deus. Amém? Amém. Queridos, muitas coisas acontecem contrário à nossa vontade. E às vezes a gente chega num ponto em que você parece que não tem mais de como resolver os seus problemas, de todas as naturezas. Mas quando nós lutamos e chegamos no nosso limite, Deus chega com o milagre. Deus chega com o milagre, queridos, na hora em que nós não temos mais condições. Vamos ser sinceros aqui. Quem é que está precisando ou sabe de alguém que está precisando de um milagre? Levante uma das mãos. Meu Deus, todos nós estamos precisando de um milagre. Interessante isso. Todos nós estamos precisando de um milagre. Por quê? Porque ninguém gosta de adversidades. Sofrer perseguições, aflições, doenças, calamidades de todo o tipo. E nesse tempo de pandemia em que nós vivemos, muitas dúvidas surgem, muitas dúvidas. E muitos estão lutando com muitas forças para conseguir superar. E há até aqueles inescrupulosos que se aproveitam, tentando tirar vantagem, também tirar proveito dessa situação. Mas a verdade de Deus, ela não muda de forma nenhuma. E com toda certeza, nem Deus nem Jesus deseja nenhum tipo de mal para nós. E Jesus, ele disse que nós não somos daqui e que o tempo que nós passamos aqui, nós temos que estar dedicando à causa dele. E nós não somos daqui, somos da eternidade, na Nova Jerusalém de Deus. E ele disse, olha, vocês não são do mundo, eu também não sou do mundo, mas santificai-os na verdade, ele disse para o Pai, porque a palavra de Deus é a verdade. Mas vamos voltar ao assunto que eu comecei aqui, sobre milagre. Eu preciso de um milagre. Eu preciso, tá? Mas o que é um milagre? Bem, aqui pode haver uma variedade muito grande de definições. Mas ele é um evento sobrenatural, é inexplicável e ele causa até estranheza, admiração, testemunho, uma série de coisas. Observe, não é um carro zero, não é uma casa, a casa mais bonita de Vilhena, não é isso.
aquilo que você tem condições de trabalhar, de conquistar, por causa daquilo que você se preparou, aquilo que você tem como objetivo de alcançar trabalhando, isso não é um milagre, isso aqui é próprio de cada um. Milagre é aquilo que não está ao alcance dos homens. E qual é a força motriz que faz gerar o milagre? É a nossa fé, a sua fé, a fé daqueles que nos assistem e participam conosco online, mas acontece pelo poder de Deus. E se o milagre acontece pela fé, por que que muitas vezes ele não acontece? De quem é a culpa? Será que a culpa é de Deus? Será que é de Jesus? Lá em Mateus 17, os discípulos de Jesus tentaram expulsar um demônio e não conseguiram. E lá no particular, eles foram perguntar para Jesus. E Jesus disse bem claro: por causa da vossa pequena fé. Então a fé é a força motriz, mas quem faz o milagre é o poder de Deus. E quando acontece o milagre, queridos, ele é comprovável, ele é perfeito, ele não deixa sequelas. E para que serve então o milagre? Para a edificação e o bem-estar da pessoa que recebe, e para gerar fé nessa pessoa, na sua família e todos aqueles que testemunham o milagre. Todos mesmo, tá? Antes de ler o texto, eu vou dar um pequeno testemunho, tá? Por quê? O milagre também, ele depende da tomada de posição, o nosso posicionamento. Só a fé sem a ação não vai adiantar. Na época que eu tinha 35 anos, aconteceu um fato que me levou a me sentir um velho que não podia mais fazer nada. A minha coluna começou a se deformar e a gerar uma dor tão forte que muitas vezes às vezes deixava até o prato de comida, porque aquela dor era intensa. E eu comecei a me tratar no Hospital do Exército em Curitiba com o Dr. João Carlos Romanos, 1981. E aquele homem fez muitos exames e o meu corpo ia deformando. E ele disse: vamos ter que operar. Estava com todos os exames prontos. Só que aquele neurologista disse: eu não garanto a cura. E pode ser até que você vá parar numa cadeira de rodas. Queridos, foi um tempo muito difícil para mim. Eu não era cristão. Eu não conhecia esse Deus que faz milagres. E eu fui internado lá naquele hospital e acontecia um fato interessante. Tinha uns crentes chatos que iam lá sempre conversar e orar comigo. Poxa, aqueles caras, eu já estava cheio de dores, pastor Paulo César. E aqueles crentes ali vinham lá diariamente conversar comigo e orar e me aconselhar a confiar em Deus. Naquela manhã que estava marcada a cirurgia, 9 horas da manhã, eles chegaram cedo. Chegaram cedo aqueles crentes lá e falaram: olha, se eu fosse você, eu confiaria em Deus.
porque o médico não te garantiu nada, mas o nosso Deus pode te curar e te dar a vitória. Faltando 15 minutos para a cirurgia, eu arranquei aquele pijama do hospital, botei a minha roupa e vazei, e fui parar lá, na terceira igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Água Verde, Curitiba, onde a pastora era a Odade Castro Peçanha. Eu fui lá, conversei com ela. Eu tomei atitude e posicionamento e fui. E ela orou por mim. E ela disse: eu aconselho você a fazer uma campanha de oração, mas tomar o medicamento também que o médico passou, já que você não vai operar. Mas Deus pode te curar, depende da tua fé. Queridos, eu fiz aquela campanha de 7 quartas-feiras de oração, acreditando no milagre. E antes de terminar aquela campanha, eu já estava curado, parei de tomar o medicamento, não sentia dor nenhuma e continuo aqui, do mesmo jeito que Deus me fez. Aleluia! Eu confio nesse Deus do milagre. Aleluia! Mas já falei demais, agora vamos para o texto. Mateus 8, de 5 a 13. Mateus 8, de 5 a 13. Você sempre traga uma canetinha e um papel, um caderno, um bloco de notas, alguma coisa para você anotar. Mateus 8, de 5 a 13, diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Eu vou até a tua casa e ele será curado. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, que entres na minha casa, mas diga somente uma palavra, e o meu criado será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e eu digo: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faça isso, e ele faz. E maravilhou-se então Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa de Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai, e como crestes, te seja feito. E na mesma hora o seu criado ficou curado. Querido Pai, obrigado por esta palavra, por esse testemunho que o Senhor deixou nesse livro sagrado, Pai. Muito obrigado mesmo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, principalmente a salvação eterna, pela fé, pela renúncia, pelo arrependimento e pela aceitação do Teu Filho Jesus. Ó Senhor, que esta palavra permaneça ativa em nossa mente e coração para Te louvarmos em todo o tempo. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, ali Jesus, depois de participar do Sermão da Montanha, quando muitos entenderam o motivo,
ele prosseguiu e foi então até Cafarnaum. E ali havia muitos enfermos e Jesus os curava. Aqui Jesus já vinha mostrando quem ele era, se identificando, dando a sua biografia, dando o entendimento de quem era ele. E as notícias se espalhavam rapidamente. A maioria das pessoas queriam ver para crer. Mas Jesus não veio para isso. Ele veio para aqueles que crerem, verão. Então é crer para ver o milagre. E quanto a esse lugar de Cafarnaum, havia muitos doentes, inclusive um escravo desse homem que nós lemos aí, o centurião, que ele era possivelmente um oficial de Herodes Antipas, um homem que comandava uma centúria, que é mais ou menos 100 homens, e alguns animais de transporte de carga, que levavam alimentação, munição, essas coisas, armamento, né? E esse oficial romano, quando soube que Jesus ia estar ali, ele se posicionou em favor daquele escravo, em favor daquele homem que ele amava com certeza. E ele passou então a temer pela vida daquele homem. E ele teve então uma atitude de ir até Jesus. E parece assim um fato sem importância, né? Quando nós lemos isso. Mas, por quê? Porque muitos são os doentes. E um criado, um escravo, e aquele homem tão importante começou a se preocupar, tá? E naquele tempo é que não tinha valor nenhum. Por quê? O escravo, o criado, era como um objeto comprado pelo seu senhor. Então, para muitos, aquele homem não passava de um escravo. Outro detalhe importante, que esse homem centurião, então, não era judeu. Era um romano a serviço do Império Romano. Era um romano a serviço do Império Romano, né? Então, não era um adorador em potencial do Deus de Israel, do Deus dos hebreus. Mas com toda certeza, aquele centurião ouvira falar de quem é Jesus. Por isso, o nosso testemunho de vida, de fatos que aconteceram, é tão importante, para que o mundo ouça e saiba quem é Jesus. E o que impressiona é essa atitude desse centurião de querer ver o seu escravo curado. E nada para ele. Ele não pediu nada para si, mas para aquele homem que era da confiança dele. Isso significa que ele tinha um amor verdadeiro, um amor profundo, o mesmo tipo de amor que Jesus classificou então como o segundo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, né? E assim ele foi lá ao encontro do Senhor Jesus. Vamos trazer agora para os nossos dias, para nós. O que é que nós temos feito, você e eu, nós, pelos escravos que estão por aí? O que nós temos feito? Temos feito alguma coisa ou nós ficamos só esperando que as coisas aconteçam
naturalmente, automaticamente. Queridos, vamos olhar para a atitude desse homem, porque hoje tem muitos escravos dos vícios, das bebidas, do tabaco, das drogas, escravos de todo tipo de pecado que possa imaginar. Afinal, escravos do diabo. E nós temos que nos posicionar como esse centurião fez. Ter um amor autêntico por essa gente que vive na ignorância do pecado. Ou será que nós os tratamos com desdém, como uma pessoa sem importância, como um objeto? Veja bem como foi a oração desse centurião. Entrando então Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele o centurião e disse: eu rogo-te que cure aquele homem. O detalhe aqui está no modo rogar. Ele rogou, ele clamou, pediu com insistência, com humildade, implorou, suplicou ao Senhor Jesus. É muito interessante essa virtude desse centurião. Além dele reconhecer também a autoridade de Jesus, chamando ele de Senhor. E vamos considerar, Jesus era um homem da plebe. Era um homem comum naquele tempo. E esse homem, um centurião oficial do Império Romano, que era dominante na época, comandante de uma centúria, que seria mais de 100 homens, né? E ali ele então podia muito bem pegar a sua tropa, ir lá, trazer Jesus à força para orar pelo seu criado. Mas não foi assim que ele fez. Ele foi até Jesus. Nós também que vamos até Jesus, Ele nos atende, Ele olha para a nossa necessidade, escuta o nosso clamor e responde, da mesma forma que aqui também respondeu a oração e o clamor desse centurião. Ele foi humildemente, eu creio, com dor e com lágrimas, procurar o Senhor Jesus em favor do seu criado. Talvez, queridos, esteja faltando isso em cada um de nós. Descer do nosso pedestal de soberba, de orgulho, de sabedoria própria, né? E nos humilharmos. A primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 6, diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Nós não temos autoridade para exigir. E pode ser até que existam pessoas que se acham donas de Deus, ou que possam comandar as atitudes de Deus como se fosse um objeto de manipulação. Alguns chegam a determinar o que Deus deve fazer, para proveito próprio. Mas aqui o centurião disse o quê? Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Tem muita variação de palavras aí, mas o sentido é o mesmo.
o sentido desse versículo. Aquele homem então se humilhou. Ele foi com humildade. E diante do pedido então dele, o Senhor Jesus respondeu, na lata, na hora: eu irei e lhe darei saúde. Era tudo o que ele queria. Aí é que entra a humildade desse homem. Interessante. O centurião, então, quando viu Jesus dizendo que ia para a casa dele, ele tremeu na base. Ele se sentiu indigno. Ele, um homem poderoso. Com certeza, em Cafarnaum, ele era a maior autoridade ali. E quem sabe a casa dele fosse a melhor casa de Cafarnaum, toda bonita, enfeitada. Mas ele, não, espere aí, na minha casa não. Eu não sou digno de que entres na minha casa. Diga uma só palavra. Eu creio assim que não foi bem por aí, né? Há 15 dias atrás, o pastor José Pedro pregou sobre a casa vazia. Talvez fosse esse o sentido da palavra do centurião. Ele se colocou agora na posição de um homem pecador. Aqui é que entra o sentido da salvação e da vida eterna. A casa dele era imunda para uma pessoa tão importante como o Senhor Jesus. Isso que ele quis dizer aqui. E a nossa casa? Como é que está? O assunto foi bem debatido, pastor José Pedro, sobre a casa vazia, sobre nós colocarmos a sujeira debaixo do tapete. E aqui vem uma pergunta: será que o Senhor Jesus habita realmente na casa que nós temos aqui para Ele? Será que é isso? Será que as nossas atitudes são de humildade, de santidade, de pureza, de bom testemunho? Ou somos indignos de que Ele entre em nossa casa? Queridos, a coisa é muito séria. Tem muitas pessoas que se dizem cristãos. Muitas mesmo. Mas praticam coisas contrárias à palavra de Deus. E o testemunho para onde vai? Essas pessoas, queridos, que só têm o título de cristão, de crente, ou que frequentam uma igreja, são pessoas que não têm a dignidade necessária de Jesus entrar debaixo do seu telhado. Falta humildade suficiente para isso. Mas aquele homem não era egoísta também, outra qualidade dele. Por quê? Não pediu nada para ele, nada, mas pediu para o servo dele. E muitas vezes nós também só pensamos em nós. Só olhamos, como diz no popular, para o nosso umbigo. E não com a necessidade do nosso irmão, do nosso vizinho, das pessoas que trabalham conosco, que estudam conosco, né? E aqui então aparece a fé daquele homem. Ele disse: diga somente uma palavra e o meu criado será curado. Que fé! Fé miraculosa, fé no milagre, fé naquele homem chamado Jesus. Então, eu creio assim que ele já tinha ouvido muitos testemunhos, né? Daquilo que Jesus tinha feito.
Mas o próprio Jesus disse que um profeta não tem valor na sua própria casa, na sua própria terra, mas aquele homem, ele tinha fé suficiente para emprestar ao seu criado para que fosse curado. E essa fé foi tão importante que Jesus declarou a todos aqueles que estavam ali ouvindo: nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Nem mesmo em Israel eu nunca vi ninguém com tamanha fé. Ele disse isso na frente daqueles homens todos que estavam ali. E aqui então, nós aproveitamos também que no versículo 11 e 12, aí que nós lemos, ele diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente para sentar-se à mesa do reino com Abraão, Isaque e Jacó. Isso foi um confronto para aqueles homens de Israel, hebreus que acreditavam no privilégio de ser a nação escolhida, que só eles podiam ser filhos de Deus. Mas Jesus aqui abre o leque para nós brasileiros, para nós gentios do mundo inteiro. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Não é o que eu julgo ser o certo, mas é aquilo que Deus veio para nos dar vitória ali naquela cruz. E ele disse mais, versículo 12, que muitos ficarão de fora. Muitos filhos, porque eles se julgavam só eles filhos de Deus. Mas Jesus veio e abriu a oportunidade para todos nós. Graças a Deus por isso, que maravilha. Então nós temos que ficar atentos para não ficarmos de fora, porque ele concluiu dizendo: serão lançados fora, onde haverá pranto e ranger de dentes. Queridos, é hoje a oportunidade, é hoje. E aquele homem então escutou Jesus dizer: seja feito conforme a tua fé. E no mesmo momento, o seu servo ficou curado, ficou restaurado. Que testemunho lindo! Agora nós, hoje, 2021, vamos cair na real. Precisamos ou não precisamos de um milagre? Nós precisamos, sim. Ou para nós, ou por alguém. Nós temos que ser intercessores também de todos aqueles que nós conhecemos. Então, nós lendo esse texto, aprendemos que nós precisamos então seguir os passos desse centurião, desse homem, para alcançar êxito naquilo que nós queremos, para nós ou para alguém. Os milagres aconteceram naquele tempo e acontece sim hoje. Mas nós precisamos do quê? De uma oração convincente que fale da real necessidade, como aquele homem centurião fez, e que seja para honrar e glorificar o nome de Deus, o nome de Jesus. Precisamos de uma oração humilde, aonde nós demonstramos a nossa fé e a nossa confiança e dependência de Deus. Jesus deixou claro um dia: sem mim nada podeis fazer.
E precisamos de uma oração de fé, de acreditarmos mesmo, porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas a prova daquelas que nós não conseguimos ver. Quem deseja receber alguma coisa de Deus precisa aproximar-se dele com fé e acreditando que ele é doador de tudo aquilo que nós precisamos, porque ele existe. Em Mateus 21, 22 ele diz: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Queridos, a fé daquele centurião curou aquele homem, mas a fé salvadora, ela é muito importante. Nós não precisamos de sinais para isso. Um dia, quando Jesus falou que nós precisávamos tomar posse e comer da carne dele e tomar do seu sangue, muitos não entenderam e saíram. E Jesus questionou: vocês também não querem seguir, retornar? Mas responderam: para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? O que eu concluo? O maior milagre que eu posso querer, desejar para mim e para todos aqueles que eu conheço é o milagre da vida eterna. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa do reino com Abraão, Isaque e Jacó. Vamos ficar em pé, igreja. Eu quero convidar você agora, enquanto nós entoamos este cântico, para que você vá se posicionando mentalmente sobre os milagres que você precisa, ou o milagre que alguém precisa. Nós vamos entoar esse cântico e eu quero convidar o pastor Paulo César para que venha aqui orar conosco. E eu desafio mesmo, porque eu creio que haverão testemunhos de vitória aqui nesta hora, porque Deus está aqui, está operando.